Oi pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos iniciando a segunda parte do nosso vídeo de nutrição estética. Para quem não viu o primeiro, sobe aí, Beto, o nosso link para o primeiro vídeo, mas eu tô aqui com a doutora Sheila Mustafa, esteticista, primeira formação dela, profissional nutricionista, uma querida, que conhece muito sobre como fazer os links entre a estética e a nutrição, e a gente deixou como deixa no nosso, deixa no nosso primeiro vídeo, vou estar sendo redundante, Beto, sabe aquele plim-plim, aquela gozação que você faz comigo? Mas justamente a gente deixou lá no primeiro vídeo uma pergunta, como a gente lida com acne com relação às questões alimentares, né? Se a gente corta o arroz ou sugere, manda para o nutricionista, com certeza a importância dessa parceria. Qual é a relação que a gente tem que, qual é o olhar que a gente tem que ter sobre esse paciente acneico? A acne é um assunto muito interessante, realmente é uma área que acomete, né, muitos adolescentes e as mulheres na fase adulta, né, homens, enfim, mas temos uma questão ali de autoestima, né, muito envolvida também, que isso acaba comprometendo. Quando a gente pensa em processo inflamatório do acne, né, da doença acne, eu tenho que pensar em inflamação subclínica. Então a gente pensa lá no intestino, todo o sistema imunológico desse indivíduo que está comprometido. Então chega um nutriente que o intestino não entende que é um nutriente, ele entende como um vírus, teoricamente imaginamos isso, e a partir daí ele desencadeia um processo imunológico, levando a uma série de deficiências. Então nós temos alimentos que geram as sensibilidades alimentares. Um dos alimentos mais estudados em acne é o leite de vaca. Então a proteína do leite de vaca, para algumas pessoas, elas são gatilhos para o processo inflamatório. É como se então o intestino não entendesse essa proteína, desencadeasse esse processo imunológico que tem uma relação direta com a glândula sebácea. E aí você tem um estímulo para a produção de gordura e aí o processo está instalado. Outro ponto importante, além, né, isso é muito individual. Não é para dizer que todo mundo que tem acne, não é uma regra. É individualizado, precisa fazer uma análise muito detalhada para isso, que o nutricionista faz. E aí, outro ponto muito importante é o índice glicêmico da dieta. O açúcar dessa alimentação. Então, os picos de açúcar, de insulina e de glicemia ao longo do dia, às vezes eles são baixos e não acusam em exames bioquímicos. Se você vai fazer um exame de sangue, não acusa que a glicemia está alterada, a hemoglobina glicada alterada, a insulina alterada, às vezes não tem nada, está tudo normal. Porém, clinicamente, a gente vê na análise da dieta que é uma dieta que o dia inteiro ela faz pico de insulina. Então, começa pela manhã com, às vezes, um pãozinho de leite, um croissant, um pão francês, enfim, às vezes um bolo, geleia, às vezes passa a manhã toda sem comer, ou então no meio da manhã, mas eu tomo iogurte no meio da manhã. Não vai aumentar a insulina, porém eu tenho a história da proteína do leite. E isso tudo a gente precisa analisar individualmente. Então, índice glicêmico da dieta e a história do consumo do leite de vaca são os dois pontos mais importantes. E o que acontece é que às vezes a gente modula tudo isso, organiza a dieta, retira, nesses muitos casos diminui ou retira a proteína do leite, e o processo não diminui. Entendi. Então, o que a gente precisa? Eu preciso, concomitante ao tratamento nutricional, ter o tratamento estético. Então, ele sai desta consulta, onde ele vai levar um plano de dieta, suplementação para isso, vai aumentar a vitamina A de uso oral, zinco para fazer regeneração, preciso trabalhar com os ômegas, então ômega 3 para melhorar a membrana fosfolipídica, diminuir o processo inflamatório, e aí ele vai para a sala de estética para fazer a limpeza de pele, para fazer uma aplicação, enfim, de um ácido se necessário, para fazer a extração, para acalmar, para cicatrizar, para desinflamar. Um controle lipídico, né? Exatamente. E aí usa-se LED, eu uso às vezes clorofila, que a gente consome clorofila para fazer ela fotolizada, enfim, aí tem N tratamentos que cada um, né, vai seguir a sua linha. Mas a hora que você une isso, a expectativa tem que ser trabalhada. Sim. Então não é imediato. Se a gente pensar que uma pele inflamada, ela vai levar, vamos imaginar que cesse totalmente o processo inflamatório, mas a pele continua inflamada e machucada. Quanto tempo vai levar para esse tecido recuperar? Exato.
são muitos meses. Então, às vezes, a cicatriz, aquele processo inflamatório pequeno, ele ainda continua e a pessoa ainda está chateada porque não melhorou. Então, o tratamento de acne, ele, na minha opinião, ele tem que ter esse olhar, tanto da nutrição quanto das terapias estéticas e prazo. Sim, e sabe o que eu acho também, que você falava muito há pouco tempo sobre a questão relacionada às massagens relaxantes, a Ayurveda, tentar trazer esse paciente para uma condição mais tranquila, de menos estresse, de que esse jovem sofre uma pressão, essa mulher adulta também sofre uma pressão do dia a dia com relação às suas obrigações todas. Então, assim, de que forma a estética pode contemplar, já que o profissional de estética não atua se não for um nutricionista, ele pode ter esse olhar, e aí ele vai fazer a indicação para um profissional para fazer uma determinada parceria. Isso é super importante, por isso que esses vídeos que a gente vai começar a fazer, assim como a gente vai fazer entrevistas com médicos, sobre a importância de a gente trabalhar num time de profissionais que tenha como mote principal o paciente. Sabe uma outra coisa que é muito interessante, que eu vou te perguntar, é assim, você veio falando de inflamações. Qual é a relação que tem a nutrição, a estética, com a hidrolipodistrofia ginoide, a celulite e a gordura localizada? É bastante, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô vendo uma balança de bioimpedância lá na frente. Ai, meu Deus. É difícil, mas também é uma outra questão da estética que precisa de paciência, né? Esse indivíduo, a gente leva a estética pela saúde. Então, o que é a nutrição estética? Trazer saúde para esse paciente frente aos distúrbios estéticos, mas da saúde de uma forma geral. Muitas vezes ele vai procurar para um problema, enfim, sei lá, dislipidemia, colesterol alterado, e essa mesma paciente tem celulite. Desenvolvemos um trabalho paralelo para tratar dos dois lados. Quando a gente pensa nisso, eu estou trabalhando com inflamação. Então, nós montamos dietas anti-inflamatórias, com maior quantidade de antioxidante. Não tem condição nenhuma de um alimento quebrar uma fibrose. Eu vou prevenir. Então, a ideia é trabalhar lá atrás, como criança, adolescente, por isso que a gente tem um trabalho ali, né, exaustivo com eles para fazer a mudança alimentar, para não desencadear isso lá no futuro. Que muitas adolescentes com 12, 13 anos, às vezes, já apresentam. Então, quando a gente pensa no alimento que melhorando a celulite, eu vou hidratar. Essa pele vai ser hidratada. Hidratar a pele via nutrição é uma delícia. É maravilhoso, a resposta é rápida. E que a gente sabe que fazer uma recuperação de água também de uso tópico é rápido. Então, esse é o primeiro benefício que esse paciente tem. Quando você melhora a capacidade, né, de retenção de água, de hidratação desse tecido, ele vai formar menos nódulo, não é? Começa assim o primeiro passo. Nós temos cofatores para produção de colágeno, então eu aumento a quantidade de a vitamina A pelos beta-carotenos ou a vitamina A pura. A gente vai trabalhar com mais vitamina C, vitamina E, a gente vai trabalhar com suplementos, se necessário, que são antiglicantes. Eu vou mexer na dieta para que essa dieta ela seja o mais equilibrada possível, porém, para a celulite, ela precisa de um pouquinho mais de proteína. Não é uma dieta low carb, não é uma dieta pura proteína. É uma dieta que tem um pouco mais de proteína do que o padrão normal, porque vai ter uma resposta melhor. Quando a gente pensa numa mulher na menopausa, ela tá depressiva, tem mais depressão, ela tem baixa de serotonina, ela tem baixa de dopamina e ela tem um aumento de cortisol. O hormônio do estresse, o hormônio que vai deixar ela mais acelerada, vai dormir mal, sono ruim. Então eu tenho uma mulher nessa situação, onde começa a aparecer uma celulite que às vezes ela achou que ela não tinha nenhuma, mas ela já vinha desenvolvendo essa celulite, né, esse nódulo, há muito tempo. Então ela fala, até a menopausa não tinha celulite, mas ela já tinha. Então o trabalho também para essas mulheres na menopausa, ele é o preventivo, ele é lá atrás. Então, apareceu neste momento, onde ela teve uma queixa da celulite, porém, a flacidez da pele foi o ponto que fez com que aparecesse o nódulo da celulite. Então, nós não temos como recuperar esse tecido. Totalmente não dá, mas eu posso melhorar tanto a matriz, melhorar glicosaminoglicanos, melhorar a quantidade de ácido hialurônico via dieta, que a resposta, junto com o tratamento estético, com a eletroterapia, massagens, cosméticos, é incrível o resultado.
Aí você então, fecha. você une tudo, né? A importância da gente não só nutrir topicamente, que é o papel do profissional de estética que trabalha o tópico da pele, mas a importância do alimento, da adequação, do nutricosmético, dos suplementos, enfim, de uma forma adequada e você consultar. Eu quero insistir muito, profissionais habilitados para esse objetivo e esse cuidado pontual que a gente tem que ter com o nosso paciente. Sheila, olha, a gente poderia ficar aqui algumas horas conversando, possivelmente a gente vai fazer outros vídeos também, então eu quero muito te agradecer a tua disponibilidade, a sua generosidade. Olha, aproveitem muito dela, vai subir os endereços eletrônicos dela, o Instagram, é uma profissional de ponta, eu estou muito grata pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. Linda, muito obrigada, meu querido. Obrigada. Tchau. Curta lá, compartilhe, tá bom? E se inscreva. Beijo, tchau.